Olá, colegas, sejam bem-vindos ao curso de Capacitação em Educação Profissional e Tecnológica do Programa de Recepção Docente do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Ricardo Cardoso, sou professor da área de Didática e Fundamentos da Educação do IFNMG desde junho de 2009 e professor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica desde agosto de 2006, onde atuei como docente nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e nos cursos de formação de professores do Campus Salinas. Atualmente, tenho me colocado à disposição do IFNMG para atuar na gestão do nosso instituto. Queria dizer a vocês, meus colegas, que a educação na minha vida foi uma escolha que reafirmo todos os dias. Acredito no papel da educação como possibilidade de transformação da vida humana em sociedade. A educação, além de ser uma categoria que promove o acesso das pessoas aos bens, propicia também a condição do indivíduo para uma relação com ele mesmo e com os outros. Isto é, nos tornamos pontes, ligamos mundos e sonhos, construímos um mundo pautado na solidariedade e na justiça. É por isso que me sinto à vontade para chamar a atenção de vocês para a importância que a nossa instituição desempenha para a nossa sociedade e região. Principalmente quando pensamos nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, no norte e noroeste de Minas, regiões que historicamente sofrem com a desigualdade de oportunidades educacionais. Elemento este que, ao invés de ser fragilidade, demonstra que as dificuldades em nossa realidade têm se tornado insumos do nosso crescimento. Então, é baseado nas experiências pelas quais vivenciei que convido-os a refletirem sobre o seu papel enquanto docente no contexto da gestão educacional. Mas antes de falar especificamente dos assuntos que pretendemos refletir em conjunto aqui, gostaria que percebessem esse curso de capacitação como compromisso do IFNMG com a capacitação e a formação continuada dos docentes, que, em consonância com as determinações legais, busca construir uma proposta que verdadeiramente contribua para o fortalecimento de uma identidade profissional para os docentes ingressantes no IFNMG. Além disso, esperamos incentivar o desenvolvimento do trabalho docente em consonância com as políticas públicas para os institutos federais e a EPT, bem como estimular a sua atuação enquanto agente de transformação e inclusão social. Bem, antes de introduzir as temáticas, gostaria de trazer os aspectos que pretendo trabalhar durante esse momento introdutório do curso. Como aspecto fundamental, é importante afirmar que não temos a pretensão de, nesse breve diálogo, conseguir aprofundar nas temáticas propostas. Como o próprio nome já diz, estamos apenas introduzindo alguns diálogos. Nosso objetivo principal é propiciar a você, colega, reflexões sobre a nossa prática enquanto docentes, agentes políticos e participantes ou coparticipantes da gestão educacional da nossa instituição. Pois, como coloca Arendt, filósofa política alemã, o sentido da política é a liberdade de produção do novo. Partindo desse pressuposto, qualificamos como sendo política a participação que se espera ver nas instituições escolares. Essa é a perspectiva que deve nos unir na construção coletiva de uma instituição que seja forjada a várias mãos. Apesar de acreditar num conceito de uma gestão democrática e participativa em vários âmbitos das nossas relações sociais, acreditamos que esse trabalho deve começar no seio da nossa instituição. Vivemos um momento muito oportuno para discutir a democracia e a participação. A crise política, moral, tomaram conta dos nossos noticiários. Mas qual é o nosso papel nesse contexto? O IFNMG, apesar de ter sido criado a partir de duas instituições sexagenárias, é muito jovem. Nós fomos criados a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Ao mesmo tempo que isso é um desafio, deixa claro o papel preponderante que todos nós podemos assumir, buscando alternativas que visem resolver nossas principais fragilidades e aprimorar os processos que já se encontram mais avançados. E sabe qual a melhor forma de conseguir isso?
Isso mesmo, com a participação coletiva. Sabemos que o conceito de gestão democrática é politicamente correto, mas não é por isso que falamos dele, e sim por termos convicção plena, total e irrestrita que é a melhor estratégia para que o FNMG seja cada vez mais forte e sólido. Nós, enquanto servidores de uma instituição pública, temos o dever de garantir o cumprimento de certos princípios. É muito importante levar em consideração que antes de servirmos ao governo, estamos à disposição do povo brasileiro, a serviço da sociedade, da nossa gente. Relembrando que estamos numa região que a demanda por políticas públicas é muito grande. Esses princípios vão além da gratuidade e da qualidade da educação, pois esbarram em questões como a democracia e a participação ativa de todos. E não podemos falar em democracia sem entender que nada é para todos sem a participação de todos ou de seus representantes. Nesse contexto, o objetivo dessa aula de abertura do curso é abordar pontos importantes sobre a história e organização do FNMG, bem como refletir sobre a importância da participação de todos para a efetivação de uma gestão democrática e participativa que busque cotidianamente a construção da autonomia da instituição. O próprio conceito de gestão, ele já pressupõe a ideia de participação, pois ele está associado à mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados. É importante, coletivamente organizados, ou seja, ao trabalho coletivo, no qual se analisam situações, decidem sobre o seu encaminhamento e agem sobre elas em conjunto, né? É interessante ressaltar que estamos falando de uma ação estruturante na determinação da dinâmica e da qualidade do ensino. Isso porque, tal como o Luque afirma, é pela gestão que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto, consistência e coerência à ação educacional, a partir do paradigma do ideário e das estratégias adotadas para tanto. O principal objetivo da gestão participativa na educação, em especial na educação profissional e tecnológica, deve afinar-se com o desenvolvimento de seres humanos autônomos, profissionalmente qualificados e com a capacidade intelectual e emocional de exercerem em plenitude a cidadania no mundo contemporâneo. Vejamos que, além de nos prepararmos melhor para os desafios da gestão, um modelo participativo contribui para a formação dos nossos estudantes e fazer parte de uma instituição democrática tem uma relevante dimensão formativa. Você concorda? Reflita um pouco sobre educação e autonomia, se estamos contribuindo para o compromisso político e para a formação cidadã, além da competência técnica. Mas é importante deixarmos claro que existem diferentes escolas de administração. Essas possuem teorias que influenciaram e ainda influenciam nas relações da escola. Estamos falando de teorias que muitos de vocês já conhecem. Teoria da escola clássica, de relações humanas, a behaviorista, a estruturalista. As concepções de administração pregadas por essas escolas estão baseadas em conceitos tecnocráticos, na qual há uma centralização de poder. Há uma relação verticalizada e hierárquica entre administrador e subordinados. Nós podemos perceber isso nesse slide. Vejamos, aqui a gente tem um modelo antigo de administração e gestão, na qual os servidores atuam na perspectiva de carregar um chefe, um modelo antigo de líder, onde era centrado, verticalizado em uma única pessoa. Já aqui, nós temos a gestão que nós pretendemos construir dentro da instituição. Uma gestão que tem que ser forjada diariamente, onde as pessoas juntas vão construindo as engrenagens para o melhor funcionamento da nossa instituição. Afinal de contas, a fábrica de parafusos lida com parafusos. A escola não. Ela forma seres humanos. Na escola, o que queremos é produzir um ser humano histórico, agentes de transformação. Pontuando, escola não é empresa.
Educadores não são gerentes e conhecimento não é um produto material. Nessa perspectiva, que Rubem Alves, um grande educador, nos leva a refletir sobre o papel da escola na formação dos seres humanos. Observa ele: a escola que são gaiolas e a escola que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso que elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Nós, enquanto instituições de ensino, devemos contribuir para o empoderamento de pássaros prontos para voar, uma vez que lidamos com seres humanos sociais e históricos que, embora determinados por contextos econômicos, políticos e culturais, são criadores da realidade social e transformadores desse contexto. Logo, a gestão escolar deve estar pautada na democratização de suas funções e atribuições, visto a necessidade do cenário social, econômico e político em que nos encontramos. Os institutos federais, como instituições sociais, devem ser administrados a partir de suas especificidades, de organização social dotada de responsabilidades e particularidades, que dizem respeito à formação humana por meio de práticas políticas, sociais e pedagógicas. Como vamos mais à frente, no interior dos institutos, em cumprimento com o que preconiza a legislação, já temos várias instâncias de participação e democratização. Mais adiante do que determina a Lei 11.892 de 2008, que diz que o FNMG é detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, é muito importante a ação coletiva para que apontemos quais são as melhores formas de tornar essa instituição ainda mais democrática, o que necessariamente demanda o comprometimento para essa construção coletiva. Para darmos continuidade nas nossas reflexões, pergunto a vocês: qual a diferença entre gestão e administração escolar? Mesmo que eu saiba que esses são autores que não são leituras cotidianas da maioria dos colegas, é importante compreendermos o que cada um defende na perspectiva de alargar nossa compreensão. Vamos lá? Os termos gestão e administração escolar são utilizados na literatura educacional, ora como sinônimos, como é o caso do autor e pesquisador Vitor Paro, ora como termos distintos. Então, segundo Paro, a administração e gestão têm o mesmo significado porque ambos têm o papel de mediar as relações entre as pessoas no contexto do trabalho escolar. A administração ou gestão é mediação para realizar determinados fins. Não mais podemos pensar que o administrador é um mero controlador do trabalho alheio, principalmente no contexto educacional. As pessoas têm competência para se auto-administrar. Em outros autores, gestão aparece como a nova alternativa para o processo político-administrativo da educação, como é o caso dos pesquisadores Luque e Libânio, que defendem o conceito de gestão escolar como mais apropriado para as demandas do processo educativo e entendem que o conceito de gestão supera o de administração. Segundo Silva Júnior, o administrador escolar deve se colocar a serviço da educação, assumindo uma postura dirigente e não dominante. Trata-se de alguém que dirige o esforço coletivo dos professores, orientando para o fim comum, ou seja, o domínio do saber escolar pelos seus alunos. O administrador é, assim, alguém a serviço do serviço que os professores prestam a seus alunos. De acordo com Dourado, pensando numa concepção que atenda às particularidades da escola, a gestão ou administração escolar deve estar voltada para a transformação social, contrapondo-se à centralização do poder.
primando pela participação dos estudantes, servidores técnico-administrativos, professores, pais, comunidade local e na luta pela superação das desigualdades. A escola deve ser administrada de forma diferenciada de outras organizações, ainda que o seu trabalho, como qualquer outro produzido no interior das organizações, precise ser planejado, executado e avaliado. Considerando a administração e a gestão como conceitos diferentes, Libânio propõe um esquema que ilustra como deve ser a organização de uma escola. Vamos ver? Para ele, a base de organização da gestão da educação e da escola não será piramidal e hierarquizada, mas adotará um desenho circular que pressupõe a inter-relação entre os atores sociais e uma partilha de poder, o que implica corresponsabilidade nas ações da escola. Assim, na organização e gestão escolar, os atores sociais, diretores, coordenadores, professores, pais, alunos, são considerados sujeitos ativos do processo, de forma que sua participação no processo deve acontecer de forma clara e com responsabilidade. Essa imagem, apesar de não ter sido pensada por Libânio a partir da organização dos institutos federais, certamente pode contribuir muito para a nossa temática. Vamos ver. Então, nós temos aqui o conselho da escola, que no nosso caso seria o conselho gestor, o conselho gestor dos nossos campos, atuando nessa administração escolar. Nós temos direção, assistente e coordenador, nós temos o setor pedagógico, temos professores e alunos, o setor técnico-administrativo, pais e comunidades. Então, todos atuando de uma forma de interseção, contribuindo para a direção e gestão da escola. De posse desses conceitos de gestão escolar em uma perspectiva emancipatória, podemos discutir sobre a função social da escola. É função da escola formar sujeitos históricos, constituindo-se em espaço de sociabilidade, o que possibilita a construção e a socialização do conhecimento vivo. Assim, é função da escola criar projetos educativos em uma perspectiva transformadora, inovadora, onde os fazeres e as práticas não estejam centrados nas questões individuais, mas sim nas questões coletivas. Já que falamos sobre o papel das instituições escolares de uma maneira geral, cabe aqui também refletir sobre a função social do IFNMG, enquanto integrante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Formar cidadãos em diferentes níveis, de modo a contribuir com a transformação social e com o desenvolvimento regional em colaboração com os arranjos produtivos locais. Então, o que nós temos? Instituições de educação superior, são os institutos, básica, superior, profissional, pluricurriculares e multicampo. Então, nós temos uma identidade, nós podemos perceber, multifacetada, formada a partir do coletivo dessas identidades individuais de cada campus. Oferta de uma educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Talvez esse seja o grande desafio da rede federal, o grande desafio do FNMG, porque nós atuamos, colegas, desde cursos FIC, de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, que começam aí com 160 horas, que podem ser ofertados desde o ensino fundamental até profissionais que já têm o ensino superior. Passamos por cursos de educação de jovens e adultos, pessoas que foram desassistidas das oportunidades em tempo devido e que voltam na escola numa perspectiva de se formarem pensando no ensino médio integrado à educação profissional. Nós temos também o ensino técnico concomitante. O que é esse concomitante? É um ensino técnico cursado ao mesmo tempo do ensino médio. Só que o aluno faz o seu ensino médio numa escola da rede pública, normalmente da rede pública estadual, e cursa o ensino técnico no IFNMG. Temos também o subsequente. Subsequentes são para aqueles estudantes que já concluíram o seu ensino médio. Temos o ensino médio integrado, o ensino técnico, integrado ao ensino médio. Nesse caso, eu digo que é a grande missão do Instituto, o ensino técnico integrado ao ensino médio. E nós temos aí, ofertamos para os nossos alunos que concluem o ensino fundamental, o ensino médio integrado à educação profissional.
Ainda, ensino superior. Nós temos aí bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia, né? E ainda, por fim, as pós-graduações, lato sensu e stricto sensu. Ou seja, nós percebemos que é uma instituição que busca essa verticalização, que atua atendendo a nossa sociedade, desde pessoas que têm o ensino fundamental até quem já concluiu o seu curso de graduação e vai fazer uma especialização. Numa perspectiva de verticalizar, numa perspectiva de propiciar que esse estudante ele possa continuar galgando os degraus do conhecimento. E esse é um grande desafio, tanto da gestão quanto para nós professores, né? Atuar com um público tão diverso, desenvolver as nossas competências, os nossos saberes para atender esse público. Ainda vamos dar continuidade aqui, falando sobre a estrutura organizacional do FNMG, né? A administração do FNMG é feita por quem? Por seus órgãos colegiados superiores. Nós vamos falar deles mais à frente, mas aqui a gente está falando do CONSUP, né? O nosso Conselho Superior, e do CODIR, o nosso Colégio de Dirigentes, né? Sendo que o CODIR ele tem uma função consultiva e o CONSUP tem uma função normativa, consultiva e deliberativa, né? A instância máxima de deliberação da nossa instituição. Pela reitoria, que é descentralizada, ela não está presente em nenhum dos campos, é um órgão descentralizado de gestão, e pela direção geral dos campos e dos campos avançados. Sobre essas questões a gente fala um pouco mais adiante. Gostaria que observassem que o papel do conselho escolar ele é semelhante ao papel desenvolvido pelo conselho gestor do campus, como instância máxima decisória dos assuntos da unidade. Pergunto a vocês, vocês conhecem o representante do conselho gestor dos seus campos? Vamos ver aqui como é que é a composição. Então, do ponto de vista de composição, do conselho gestor, nós temos os diretores, né, o diretor geral, né, o diretor de administração e planejamento, de ensino, de pesquisa, pós-graduação e inovação e de extensão, né, ou seus cargos equivalentes. Nós temos 2 representantes docentes, tais e discentes, que são representantes eleitos, né, democraticamente pelos seus pares. No caso dos discentes, a gente tem que respeitar. Como eu disse, se nossa instituição é multifacetada, um deles vai ser de curso superior e outro vai representar os cursos técnicos de nível médio. Temos ainda a nossa sociedade civil representada, né? 2 representantes da sociedade civil, indicados por órgãos do setor público ou empresas estatais. Quer dizer, é uma maneira que a instituição tem de ouvir a sociedade e, através dela, ajudar a construir a sua missão, os seus objetivos, os seus trabalhos. E ainda 2 representantes de pais dos discentes, né? Eleitos em assembleia convocada pelo diretor-geral, especificamente para esse fim. Então, nosso conselho gestor, como eu já disse, ele se assemelha às atribuições do conselho escolar. O conselho gestor, ele é um órgão deliberativo, formado, como nós já vimos, né? Representante de pais, alunos, professores, técnico-administrativos da escola, direção e outros representantes da comunidade. Conforme o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, ele é um importante espaço no processo de democratização, pois reúne vários segmentos para discutir, definir e acompanhar a política da instituição. Além do Conselho Gestor do Campus, a estrutura organizacional do FNMG conta com outros órgãos colegiados, né, que nós vamos ver no slide. Então, a administração dos IFES terão como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes, vocês lembram, nós já apontamos lá mais atrás, e o Conselho Superior, né? Eles são presididos pelo reitor do IFNMG e o CODIR tem seu caráter consultivo, né? Será composto pelo reitor, pró-reitores, diretor-geral de cada campus e no FNMG os diretores sistêmicos participam como ouvintes. O CONSUP ele tem caráter consultivo, deliberativo e será composto por representantes dos docentes, dos estudantes e técnicos administrativos, além de egressos da nossa instituição, sociedade civil, MEC e do próprio Colégio de Dirigentes.
assegurando uma representação paritária, né? A gente costuma dizer que o CONSUP ele é o órgão máximo de deliberação da instituição, né? E é um instrumento importante nessa construção de uma gestão democrática. Então, o CODI, né, essa instância administrativa e executiva, responsável pela ação coordenada de toda a estrutura diretiva do mesmo, e o Conselho Superior, né, reiterando aqui, essa instância maior de deliberação. Sua legitimidade advém da forma democrática como seus integrantes são indicados, especialmente na representação da sociedade civil, garantindo a presença de empregados e empregadores, né? Mas além do Colégio de Dirigentes, do Conselho Superior, nós temos a Comissão Permanente de Pessoal Docente. É um órgão de assessoramento do Conselho Superior e do reitor no que se refere ao acompanhamento da execução da política de pessoal docente, em conformidade com a legislação vigente. Para ficar mais claro, temos alguns exemplos que não esgotam o papel da CPPD. Qual o papel da CPPD? Mas que podem contribuir para a sua compreensão. A CPPD é responsável pelos processos de reconhecimento de saberes e competências, o conhecido RSC, emite uma solicitação de mudança de regime de trabalho, ou seja, de 20 horas para 40 horas, ou para o regime de dedicação exclusiva, avaliação de desempenho e progressão funcional, dentre outros. E como que a CPPD é composta, né? É importante a gente verificar como é que é essa composição. Cada campus elege 3 representantes titulares, presidente, vice-presidente e um secretário, e 3 suplentes, que formarão a subcomissão da CPPD no campus, eleito democraticamente pelos seus pares. Os presidentes das subcomissões dos 11 campos do FNMG comporão a CPPD institucional, que será responsável por eleger o presidente, o vice-presidente e o secretário. Nós temos ainda a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos da Educação, a conhecida CISPCCETAI, que tem por finalidade acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreira no FNMG e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o aprimoramento do plano de carreira em conformidade com a legislação vigente. Assim como a CPPD é eleita nos campi e os presidentes eleitos das subcomissões dos campos elegem o coordenador e o coordenador adjunto. Temos também a Comissão de Ética. A Comissão de Ética ela tem como papel fundamental zelar pelo cumprimento do Código de Ética e ainda, através de ações educativas, discutir a questão da ética profissional. Temos a Comissão Própria de Avaliação, né, a CPA. A Comissão Própria de Avaliação é um instrumento também eleita pelos seus pares, com representantes discentes, docentes e técnico-administrativos. Ela tem o papel de contribuir com a avaliação institucional, de identificar a partir dessa avaliação quais são os equívocos, onde que a instituição ela precisa se aprimorar, quais são os pontos fortes da instituição, né? Nós temos também o Comitê de Ensino, o COEM, né, que tem o Comitê de Ensino, nós temos o Comitê de Administração, o Comitê de Governança Digital. São vários comitês dentro da instituição que têm o papel consultivo de contribuir para discutir acerca dessas questões dentro do IFNMG. Então, além delas, colegas, nós temos a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do FNMG. Tem sua composição estabelecida pelo Regimento Geral e é composta por representantes das pró-reitorias de Ensino, Pesquisa, Extensão, da Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários e da Diretoria do Centro de Formação e Educação à Distância. Temos também representantes eleitos pelos diretores de ensino, pesquisa e extensão e pelos técnicos, docentes e discentes. A CEP, como o próprio nome diz, trata de matérias acadêmico-científicas, didático-pedagógicas e artístico-culturais, referentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, em caráter normativo, consultivo e deliberativo. Diante de todas essas possibilidades, podemos constatar que existem várias formas de participação em âmbito institucional na gestão educacional do FNMG. Esses canais são importantes para a construção de uma gestão democrática. E você, enquanto docente, tem papel fundamental no fortalecimento deles. UFA,
Como podemos ver, são muitos órgãos colegiados e comissões que têm papel fundamental na democratização das decisões. Segundo Morin, a essência da democracia é se nutrir de opiniões diversas e antagônicas. Assim, o princípio democrático conclama cada um a respeitar a expressão de ideias antagônicas às suas. Desse modo, a concepção de democracia assume uma dimensão na qual a diversidade, o conflito e a diferença determinam um novo sentido. Um desafio importante é promover mecanismos de acesso da comunidade do FNMG à informação, como base para garantir uma participação real. Essa questão passa pelo fato de não só informar as pessoas, mas também explicitar e tornar transparentes e abertos os canais de participação, para que haja uma maior possibilidade de aproveitamento da oferta cidadã no processo decisório, assim como de ampliação de potencialidade do controle da gestão pública. Sendo assim, focaremos nas possibilidades que a estrutura organizacional da instituição oferece para que a gestão conte com a participação dos vários segmentos que compõem a comunidade escolar e acadêmica. Gostaria de destacar outros órgãos colegiados dos campi, que são importantes instâncias de participação. A gestão colegiada, certamente, é uma forma de governança que impede que as decisões sejam tomadas de forma autocrática. Já falamos sobre o Conselho Gestor quando tratamos do modelo de gestão proposto por Libânio. Agora falaremos dos colegiados dos cursos. Tanto nos cursos técnicos quanto nos superiores, existem os colegiados dos cursos, que possuem caráter consultivo, normativo e deliberativo no que se refere a matérias atinentes aos cursos pelos quais respondem, tendo como intuito, também, dialogar sobre as questões relativas à melhoria da qualidade do curso. Após conhecer os órgãos colegiados existentes no FNMG, é importante ressaltar um aspecto. Todos nós, membros da comunidade do FNMG, temos que ter sentido de pertencimento e compreensão de que essa instituição é nossa e que ela está sendo forjada com as nossas próprias mãos. Não raro escutamos críticas, que são sempre importantes, como já vimos mais atrás, sobre os pontos que realmente precisamos aprimorar. Mas, certamente, a participação institucional é um elemento extremamente relevante para que possamos contribuir para a construção do FNMG que queremos. Eu costumo dizer, quando ouço algum estudante falando que o Grêmio não faz nada, que o Grêmio não tem vida própria. Ele é fruto da participação de cada estudante, assim como o sindicato, assim como a CPPD, assim como o FNMG. Precisa de todos nós para contribuir com o fortalecimento das instâncias de participação, ou até mesmo para pensarmos juntos em outras metodologias de diálogo e construção. Vamos voltar a falar mais sobre os grêmios mais adiante, né? Agora, prosseguindo. Gostaria agora de apresentar mais 2 canais de participação que estão instituídos no FNMG. A ouvidoria, exercido por um ouvidor nomeado pelo reitor, como um serviço disponibilizado pelo FNMG, com a finalidade de dar os devidos encaminhamentos no âmbito institucional a denúncias, a reclamações, a informações, a elogios, a solicitações e sugestões referentes aos serviços prestados pela instituição. Mas como faço para acessar esse serviço? Vamos ver? Então, veja, a gente entra aqui no link sistemas.ouvidorias.gov.br, né? E a partir daqui, o que acontece? Nós já temos condição de fazer uma denúncia, uma reclamação, uma solicitação, uma sugestão ou um elogio, né? Ainda tem algumas perguntas frequentes que a gente pode ter acesso. Então a gente vai dizer qual é o tipo de manifestação que nós queremos fazer e vai direcionar para a qual instituição essa manifestação se refere. Então estão as instituições lá do Poder Público Federal listadas, a gente seleciona FNMG e a partir daí pode contribuir para a nossa instituição, né, fazendo uma denúncia, reclamação, solicitação, sugestão ou ainda elogio. Quer dizer, uma maneira fácil de expressarmos as nossas opiniões, né?
Além da ouvidoria, outro serviço que está disponível no âmbito do FNMG é o Participe. Essa é uma ferramenta que tem o objetivo apresentar documentos que estão em processo de construção no âmbito do FNMG para debate público. No Participe, você tem condições de opinar sobre os documentos, fazer críticas, elogios, sugestões, propostas de supressão, acréscimo e alterações de texto. Ainda, sua opinião acerca da pertinência daquele documento é pública, de forma que outros servidores do FNMG podem contribuir e se posicionar acerca daquela sugestão que você encaminhou. Ao longo do tempo, o Participe já sofreu alterações, fruto do diálogo com outros colegas, e certamente o FNMG está disponível para o seu constante processo de aprimoramento. Então, colegas, o FNMG é fruto da diversidade de contribuições que nos fazem fazer o que somos. E os nossos estudantes? Ressignificando Souza, podemos afirmar que a participação do corpo docente nos estabelecimentos de ensino não se restringe apenas a assistir aulas, a desenvolver pesquisas, a atividades de extensão, a competir nas quadras esportivas, a promover assembleias e greves ou integrar grupos políticos com atuação no campus universitário. Ademais disso tudo, os alunos têm efetiva participação em todos os órgãos colegiados da instituição, sem prejuízo de manterem seus próprios órgãos de representação, já mencionados. Então, já podemos falar dos grêmios estudantis, também dos diretórios acadêmicos. Fortalecer a participação estudantil por meio da criação de grêmios e diretórios acadêmicos é outro mecanismo que oportuniza a participação dos envolvidos no processo educacional, na gestão de uma escola. Essas instâncias são meio de participação dos alunos na vida escolar e favorecem a formação para a cidadania, na medida que se torna um espaço de discussão, criação e tomada de decisão acerca do processo escolar, além de fortalecer as noções sobre direitos, deveres e convivência comunitária. A participação dos alunos e do movimento estudantil também é afirmada pela legislação brasileira. Entre as principais leis, podemos citar a Lei 7.395, de 31 de outubro de 85, e a Lei 7.398, de novembro de 85, que dispõe sobre a organização de entidades estudantis, de ensino superior e de ensino fundamental e ensino médio, e também temos a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que apresenta os grêmios como estratégias para assegurar as condições para a efetivação da gestão democrática da educação, estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis. Essa Lei 13.005 é conhecida por todos nós, a lei do PNE. Por mais que saibamos que o grêmio e o diretório acadêmico têm características diferentes, principalmente se levarmos em consideração a maturidade dos estudantes, é fundamental oferecer a eles a possibilidade de transformarem a sua realidade, de proporem alternativas, de lutarem por seus direitos e, o mais importante, exercerem a sua cidadania. A formação política é um dos papéis relevantes da formação dos nossos estudantes. Pergunta você, colega, no campus que você dá aulas, tem grêmio ou diretório acadêmico? Você já procurou saber como funciona? Já ofereceu ajuda para os nossos estudantes? É importante lembrar que a formação cidadã é compromisso de todos nós e ela não está restrita aos professores das áreas de humanas. Então vamos lá. O Grêmio e o DA são instrumentos importantes de democratização do nosso Instituto. Vamos ver? Como nós podemos ver nesse slide, o Grêmio Estudantil e o Diretório Acadêmico são instâncias fundamentais para o protagonismo juvenil. Nós temos jovens hoje, colegas, que buscam o protagonismo, que querem fazer parte da nossa instituição e, a partir dela, dar opiniões, nos ajudar na condução dos rumos e caminhos. Então, para que esse protagonismo juvenil realmente aconteça, nós precisamos acreditar. Nós temos que acreditar no potencial desses nossos jovens, no potencial deles na construção dessa nossa instituição, numa construção dialógica. Nós precisamos viabilizar, nós precisamos dar condições para que isso aconteça, que é o que nós chamamos de dar viabilidade. Não basta só acreditar. Precisamos engajar nossos jovens e as nossas ações.
E esse engajamento, ele não está restrito só à instância colegiada, ele não está restrito só ao grêmio, ao diretório acadêmico. Você engaja os jovens na sua ação no dia a dia, no cotidiano, na sala de aula, quando você discute o seu método de avaliação, quando você discute a sua metodologia de ensino, quando você discute como que vão ser abordados, né, aqueles componentes curriculares. Então, é numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva que dê, de fato, protagonismo, né, aos nossos jovens. Outro mecanismo de participação de uma escola democrática é a atuação da Associação de Pais, Alunos e Mestres, que atua principalmente nos cursos integrados ao ensino médio. As associações de pais e mestres têm como finalidade aproximar a comunidade escolar e contribuir com o processo educativo dos estudantes na escola. Sua principal função é atuar na gestão democrática escolar, participando das decisões quanto às questões financeira, administrativa e pedagógica. Os membros dessas associações devem participar ativamente da vida escolar. Os pais e estudantes devem ter conhecimento sobre o planejamento político-pedagógico, sobre a normalização e sobre a rotina escolar, sugerindo medidas de apoio e melhorias no ensino. As decisões devem ser tomadas em conjunto pela comunidade escolar, de forma colegiada. São várias as possibilidades de atuação junto à escola. Formação de grupos, de estudos, cursos para a comunidade, utilização do espaço escolar nos períodos de recesso, escolha dos mecanismos de avaliação, a merenda escolar, apoio na conservação dos espaços, dentre outros. Assim, transformam-se em estratégias de valorização do espaço escolar e, consequentemente, da educação construída naquele espaço. Geralmente, as escolas destacam a importância da atuação dos pais na educação dos seus filhos e cobram das famílias participação ativa. Nesse contexto, as associações de pais e mestres tornam-se instâncias referenciais, tanto para famílias como para a escola. Quando corretamente instituídas, essas associações colaboram para a ambiência da escola, para a aproximação da comunidade e para o ensino de qualidade. Nesse sentido, torna-se imprescindível entender essas associações, seus objetivos e papéis, para que os pais realmente possam colaborar onde seus filhos estudam. O IFE, por sua vez, terá uma gestão democrática quando possibilitar e incentivar essa participação. Nota-se que associações de pais e mestres é uma instância fundamental na gestão escolar democrática, uma vez que é a entidade que favorece o exercício da democracia, da participação e da cidadania. Então, colegas, diante de todos os mecanismos, instrumentos, instâncias para a construção de uma gestão democrática, é importante assinalar que cada um de nós, docentes, deve contribuir como gestor no FNMG. Mesmo que não sejamos formados para isso, a maioria dos que assume não tem capacitação nem experiência anterior. Mesmo diante disso, é importante assinalar que o docente gestor é parte do perfil do docente EBTT, que deve estar preparado para atuar também nas atividades de ensino, como pesquisador, como extensionista. Além do cumprimento das diretrizes do Ministério da Educação, parte da responsabilidade pelo desempenho das instituições federais de ensino passou a ser associada a seus gestores, reitor, pró-reitores, diretores gerais, diretores de diretoria, diretores de departamento, coordenadores de curso, diretores de unidades administrativas, que são responsáveis por ações das áreas acadêmicas e administrativas da nossa instituição. É possível delinear diversos papéis para os dirigentes, quais sejam o acadêmico, o administrativo, o de liderança e o gerencial. Esse último exige do dirigente atuar como político, agente de mudança, comunicador, gerenciador de conflitos e de diversidade, gerente financeiro e acadêmico, construtor de relações com a sociedade, planejador e líder de equipe. Dos professores que assumem cargos de direção ou de gerência, espera-se que, além de suas habilidades de docentes e pesquisadores, competências gerenciais que lhe permitam alinhar o conhecimento técnico ao administrativo, além de habilidades de negociação e análise do contexto econômico, político e social.
Dos professores é esperado não só a contribuição para a ciência, para a sua área de estudo, para a comunidade ou para a sua disciplina. Deles também se esperam contribuições para o desempenho global da sua instituição, o que inclui alcance de índices, metas e posicionamentos em rankings de avaliação das mais diversas naturezas. Essas atividades e contribuições demandadas pelo professor tomam maior proporção quando esses indivíduos assumem funções de dirigente. No entanto, as habilidades necessárias para a gestão guardam certa semelhança àquelas relacionadas à docência, pois essa também utiliza e pressupõe planejar, executar e avaliar como atividades do professor. São atividades do professor e atividades também do gestor. Além da gestão de classe, que demanda a capacidade de implantar regras sociais e normativas e fazê-las serem respeitadas, trata-se de um trabalho complexo, que envolve várias interações com os alunos, o que pode servir de inspiração e auxílio aos professores que assumem cargos de gestão em instituições de ensino. Dessa forma, nesse modelo estão previstos 7 conjuntos de saberes específicos do professor, que vocês refletirão de forma mais específica nos módulos desse curso, mas que podem ser resumidos da seguinte forma. Docência. Trata-se do domínio da cena na sala de aula, presencial e virtual. Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos. Pesquisa. Refere-se ao domínio de abordagens, métodos e técnicas de pesquisa, respeito ao objeto de pesquisa. Extensão. Promoção da aproximação da instituição de ensino em relação à sociedade, ou parte dela focalizada nas ações extensionistas, na mobilização de sujeitos. De gestão, refere-se à mobilização de subordinados e pares rumos aos objetivos grupais e organizacionais. Domínio de processos administrativos e burocráticos em níveis meso e macro-organizacional. Avaliativos, referente aos domínios de critério e processos em nível micro, meso e macro, organizacional, capacidades analíticas frente a informações, domínio de mecanismos de feedback. Interpessoais, diz respeito ao trânsito nas relações em nível individual e grupal, capacidade de desenvolver e manter empatia. E tecnológicos, que trata-se dos domínios das tecnologias disponíveis na organização da informação e comunicação, que são as nossas TICs tão importantes. E colegas, caminhando para a conclusão do nosso diálogo, é importante que fique evidente que a docência EBTT nos institutos federais se constitui como um campo rico e aberto a experimentações de múltiplas experiências, profissionais e sociais, que abarcam as dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Afinal de contas, a escola necessária é uma escola democrática e que prepara os indivíduos para a democracia. Finalizamos com a frase do grande educador baiano Anísio Teixeira: há no ensino, na função de ensinar, em germe, sempre uma ação administrativa. Muito obrigado e bons estudos.